Nesse vídeo aqui, você vai saber tudo o que rolou de importante no Brasil nessa quarta-feira, 3 de abril, para ficar bem informado sem perder muito tempo. Tem o caso da demissão dos brasileiros na Embaixada da Hungria. Tem a história do filho do Lula, que foi acusado pela ex-mulher de agressão. Teve também o julgamento do pedido de cassação do Sérgio Moro na Justiça Eleitoral do Paraná e tem mais descobertas sobre o playboy do Porsche que provocou a morte de um motorista de aplicativo. Adivinha? Ele tinha acabado de recuperar a CNH. Vamos nessa que eu sou o Ricardo Mello, o explicador-geral da República, e te faço aquele pedido de sempre. Engaja comigo, vai. Curte, comenta, compartilha, se inscreve se ainda não foi inscrito, participe do financiamento coletivo se quiser. E se puder, tem o Seja Membro aqui embaixo, o botãozinho está aqui e tem essa chave aqui com a qual você pode contribuir com qualquer quantia, você decide. Vamos nessa? Seguinte, primeiro assunto, a Embaixada da Hungria demitiu 2 funcionários brasileiros depois que a imprensa descobriu que o Bolsonaro dormiu 2 noites lá na Embaixada. O que aconteceu? Teve uma investigação? Descobriram que foram eles que vazaram as imagens? Não, eles foram demitidos porque eles são brasileiros mesmo. E o embaixador desconfia que tenha sido um deles que vazou as imagens para o New York Times. Como eles têm acesso às imagens, então, por conta disso, concluíram que foi um deles. Como não dá para saber qual deles, demitiram os 2. Isso coloca meio que por terra aquela ideia de que a visita do Bolsonaro pudesse ser uma coisa normal, corriqueira, um encontro entre amigos, né? Afinal de contas, se fosse uma visita normal, não tinha problema, o mundo inteiro podia ficar sabendo, correto? Se não podia, então é sinal que tinha alguma coisa errada acontecendo ali. Lembrando que o Bolsonaro passou 2 noites em pleno carnaval na Embaixada da Hungria. O país que é governado pelo Viktor Orbán, que é um presidente de extrema-direita aliado do Bolsonaro, do Trump e de toda essa turma de extremistas do mundão afora. O Bolsonaro apresentou uma explicação para o STF, dizendo que tinha sido uma visita normal, que tinha ido conversar com os amigos. Me parece que a conversa estava boa mesmo, porque apesar do Bolsonaro morar só a 20 minutos de distância da embaixada, ele ficou lá 2 dias. Dormiu, inclusive, e recebeu, inclusive, a visita do filho dele, o Carluxo, que deu uma passada lá para conversar com o pai. A explicação do Bolsonaro foi submetida para a Procuradoria-Geral da República para que o Paulo Gonet, o procurador, dê uma opinião sobre se precisa prender o Bolsonaro, se precisa colocar uma tornozeleira eletrônica nele ou fazer algum tipo de coisa para monitorar o ex-presidente. Por enquanto, a Polícia Federal está investigando para saber se descobre o verdadeiro motivo dessa visita. A PF não tem poder de vistoriar nada dentro da embaixada, mas do portão para fora ela pode sim. E é isso que eles estão fazendo. A polícia está avaliando as imagens das câmeras de segurança do entorno da embaixada para ver quem mais entre as pessoas próximas do Bolsonaro andou circulando por ali. E com isso pode inclusive pedir a quebra do sigilo telefônico dessas pessoas e saber o que elas estavam conversando bem naquele período em que o Bolsonaro estava na embaixada e que, por consequência, estava longe do alcance da justiça brasileira e da polícia. Lembrando que o embaixador também falou com o governo brasileiro, ele foi chamado pelo governo brasileiro para se explicar, para dizer o que o Bolsonaro estava fazendo lá, por que a embaixada abrigou ele lá. Mas ele ficou em silêncio, não explicou nada. Isso é mais um motivo para a gente desconfiar dessa visitinha do Bolsonaro. É esperar para ver. Outro assunto que vale a gente mencionar envolve o filho do Lula, o Luiz Cláudio da Silva. O Luiz Cláudio tem 40 anos e é filho caçula do Lula. Ele vivia numa união estável com uma médica chamada Natália Schincariol, que contou que o relacionamento deles era bem conturbado, tinha muito abuso psicológico. Ela fez um boletim de ocorrência dizendo que era agredida verbalmente por ele, que sofria abuso psicológico e conseguiu uma medida protetiva. A justiça mandou ele sair de casa e não pode se aproximar a menos de 200 metros da ex-mulher. Ela disse que descobriu mais de 30 traições e que foi exposta inclusive a doenças porque ele transava sem proteção com as outras mulheres. Ela contou também que ele xingava ela muito, ameaçava destruir a vida dela, porque ela não perdoou essas traições. Teve também o caso da agressão física, uma cotovelada que ele teria dado na barriga dela agora em janeiro, quando os dois estavam brigando porque ele tinha tomado o celular dela. Ela mesma disse para a imprensa que, ela mesma disse para a imprensa que
está todo mundo focando muito nessa história, mas que isso não era o mais importante, que o mais importante eram os abusos psicológicos, as ameaças e os xingamentos também. O Luiz Cláudio negou, como já era de se esperar, né? Ele disse que é tudo invenção da ex, que vai entrar na justiça contra ela por calúnia e difamação. Agora, o resultado desse caso, que é familiar, é pessoal, é que já tem muita gente agindo para politizar a história. A extrema-direita está usando o parentesco dele com o Lula para atacar o próprio Lula e a Janja, veja bem, como se eles tivessem feito alguma coisa. O engraçado é que quando o rolo envolve um filho do Bolsonaro, ele diz, não, o filho não é o Bolsonaro, cada um é cada um. Mas quando é o filho do Lula, eles colocam o Lula no meio. Eu penso o seguinte, cada um que segure os teus BOs. Se fez, que pague, que arque com as consequências. Eu quero que a polícia investigue, que a justiça tome as providências e puna qualquer agressor de mulher. Agressão física, agressão verbal, não importa. Nenhuma agressão é aceitável e eu quero mais é que o agressor se dane. Nessa quarta-feira também continuou o julgamento do Sérgio Moro na Justiça Eleitoral. Pois é, lá do Paraná. Ontem, o relator, que é o Luciano Falavinha Souza, votou contra a cassação do mandato do Sérgio Moro. E, defendeu o Moro mais do que o advogado de defesa, viu? Pois é. Hoje, um outro desembargador, José Rodrigo Sade, votou a favor da cassação. Então, está 1-1 no placar e o julgamento foi interrompido de novo por um pedido de vistas, ou seja, por um pedido de mais prazo para analisar o caso. Quem paralisou o julgamento foi a desembargadora Cláudia Cristina Cristófani. Segunda-feira que vem, dia 8, o julgamento deve ser retomado, porque ainda faltam 5 votos para serem dados. A expectativa é que essa votação seja apertada, fique ali na casa dos 4-3 mesmo, dos total de 7 votos. Só que não dá para saber se vai ser 4-3 a favor ou contra o Moro. Mas o fato é que o caso não vai ser resolvido na Justiça do Paraná. Qualquer que seja o resultado, vai ficar para o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, resolver a parada. É só pegar o exemplo do Deltan Dallagnol, que foi absolvido no Paraná e condenado por unanimidade em Brasília e perdeu o cargo de deputado federal. Se o Moro for cassado, vai ter uma nova eleição só para senador no Paraná para eleger um substituto para ele. O Moro é acusado de ter gasto mais dinheiro do que o permitido na campanha eleitoral. Existe um limite de gastos para a campanha de senador no Paraná. E o Moro extrapolou esse limite. Isso foi alegado tanto pelo PT do Lula quanto pelo PL do Bolsonaro. E o Ministério Público Eleitoral concordou com as alegações. Por isso pediu a cassação do Sérgio Moro. Em Brasília, essa cassação já é dada como certa. Mas como quem morre na véspera é só peru de Natal, a gente tem mesmo que esperar para saber se isso vai se confirmar. E tem mais história do caso do playboy do Porsche, que bateu o carro a mais de 130 km por hora e matou um motorista de aplicativo em São Paulo. A imprensa descobriu que ele tinha perdido a carteira de habilitação e só tinha recuperado 12 dias antes de acontecer o acidente. Ele estourou o limite de pontos no ano passado porque ele tomou várias multas, inclusive por excesso de velocidade, e teve que fazer um curso de reciclagem para recuperar a habilitação. Ele pegou a CNH há menos de 2 semanas e já provocou a morte do motorista de aplicativo. Aprontou mais essa. Você acha que é só isso? É nada. A Polícia Civil de São Paulo está investigando o caso e quer saber se ele bebeu antes de dirigir. O que ele nega. Não vamos esquecer que ele se mandou do local do acidente com autorização de 2 PMs que também estão sendo investigados agora. E sumiu por 38 horas, tempo mais do que suficiente para não aparecer nada de álcool no organismo dele. Então, acontece que a polícia não se convenceu de que ele não bebeu, só com a palavra dele. E ela quer descobrir o que ele estava fazendo antes do acidente. Já descobriu que ele passou a noite de sábado numa baladinha no Tatuapé, que fica na zona leste de São Paulo. Os investigadores agora querem pegar a comanda dele para saber o que ele consumiu. E também vai ver as imagens das câmeras do local onde ele estava para confirmar se ele bebeu ou não. As primeiras testemunhas que chegaram no local do acidente, antes mesmo da polícia, prestaram depoimento e disseram que ele parecia sim estar embriagado. Disseram que ele não falava coisa com coisa, que ele nem sabia dizer o próprio nome. Ou seja, essa é uma história que ainda vai longe. E esse foi o resumão da quarta-feira, os principais acontecimentos do país para você ficar bem informado sem perder tempo. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abração e tchau.